Então, boa noite novamente. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2018, para aqueles que depois vão nos ver pelo nosso canal, pela nossa página no YouTube. E nesse primeiro grupo de oração do ano aqui na Missão de São Paulo, a gente vai partilhar um pouco sobre plano, sobre projeto. E eu quero começar com uma palavra em Provérbios. Quem tiver a sua Bíblia, é só um versículo, depois vou passar outros versículos, pode anotar, a gente passa novamente. Em Provérbios 19, versículo 21. Provérbios 19, versículo 21. Provérbios 19, versículo 21. Porque quando falávamos no nosso planejamento do grupo de oração, vinha o nosso coração, tá bom, qual palavra que nós vamos encontrar na Bíblia sobre os nossos planos e o que Deus também quer em relação aos nossos planos? E em Provérbios tem o seguinte nesse versículo: há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. Há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. Amém? Se a gente refletir um pouco, isso é muito verdade. Quantos planos há no nosso coração? Quantos planejamentos nós fazemos? E nós falávamos desse tema hoje no primeiro grupo, porque justamente em final de ano, nos mais diversos sites, nas mídias, o que mais se fala quando se aproxima o final de um ano são das famosas resoluções de ano novo. Aquilo que vai mudar na minha vida. E as resoluções são as mais diversas, não é mesmo? Vou emagrecer, vou me casar, vou trocar de casa, vou trocar de carro, eu quero rezar mais, eu quero viajar para tal lugar, vou terminar a faculdade. Quantos planos nós não fazemos? Muitas vezes as pessoas fazem isto no final do ano. E aí vinha muito no meu coração com relação a plano, porque quem conhece um pouquinho sobre gestão de projeto, quando a gente fala de gestão de projeto, a gente sempre sabe, num projeto, numa empresa, numa comunidade, todo projeto precisa ter um coordenador. Então eu tenho um plano, esse projeto é para minha casa, eu vou trocar de casa. Mas a gente aprende muitas vezes em empresa que às vezes eu vou fazer um projeto muito grande, vou fazer um projeto onde eu quero que todo mundo pare de usar gravata, que todo mundo saia mais cedo às sextas-feiras. Mas há um segredo que a gente aprende em projeto, que todo projeto precisa de um patrocinador. Se o projeto não tem um patrocínio, e o patrocínio é de uma pessoa com poder, em empresa, em gestão de projeto a gente fala isso, tem de ser uma pessoa com autoridade, o projeto não avança, o negócio não anda. Eu posso me esforçar, eu posso chamar as pessoas certas, eu posso fazer as contas certinhas, mas as coisas não avançam, as coisas não mudam. Quem que é o nosso patrocinador na nossa vida? Jesus. Então, a primeira reflexão que nós temos de ter, eu creio até que é óbvio para nós que temos fé. Os nossos projetos não vão ter bom êxito se eu não os colocá-lo, não submetê-los ao Senhor. E o que vamos fazer essa noite, que eu pretendo uma partilha, é de algumas palavras que confirmam isso na nossa vida. De que Deus está, quando Deus está nos nossos planos, quando eu coloco os nossos planos com o Senhor, os meus projetos terão êxito. Não significa que muitas vezes os meus projetos vão ser entregues, vão terminar da maneira que eu queria no início. Mas eu sei que quando eu entrego o meu projeto à mão do Senhor, aquele resultado definitivamente foi a mão de Deus.
Porque o que a gente vê no mundo, muitas vezes, e quando a gente fala de plano e fala de projeto, talvez muitas vezes na nossa vida material, no nosso cotidiano, isso vai remeter ao temporal. Isso é normal muitas vezes. O que é o temporal? Eu preciso trocar de casa, minha casa está pequena, eu preciso de uma casa maior. Eu preciso de um salário maior. Eu preciso cuidar mais da minha saúde. Eu quero viajar com a minha esposa para o exterior este ano. Normalmente, muitos desses projetos vão nesse sentido. Se a pessoa é empreendedor, se a pessoa é profissional da empresa privada, ou empregado, a pessoa tem planos, eu preciso trocar de emprego, emprego melhor, não está bom aqui, eu preciso que o meu negócio cresça. E a gente vê normalmente no mundo algo estranho, porque a gente às vezes cai numa tentação de comparar. Porque a gente vê muitas vezes no mundo que parece que os planos daqueles que não estão com Deus vão muito bem. Mas parece que os nossos planos, muitas vezes, aquilo que nós queremos são um Titanic. Até larga bem, até inicia bem, são imensos, mas parece que estão sempre barrando num iceberg que está lá embaixo, escondido e que eu não vejo. Em Lucas 14, vocês não precisam pegar isso, eu vou lendo, em Lucas 14 o Senhor lhes fala para nós o que, olha, quem de vós querendo fazer uma construção, não se senta para calcular, para planejar o que é necessário, para ver se tem como acabá-la, para que depois que tenha lançado os alicerces, e se não puder acabar, quem o vê você, não diga, não comece a zombar de você dizendo, esse cara começou a construir, mas não pôde terminar. Se eu não submeto os planos, muitas vezes parece que na nossa vida acontece isso. Eu trombeteio várias coisas, eu falo de várias coisas que vou fazer e parece que não dá certo. Mas o Senhor também nos dá outro conselho, Ele fala assim, olha, os projetos malogram, eles naufragam, eles dão errado, por falta de deliberação, por falta de planejamento. E aí o Senhor nos fala assim, consegue bom êxito aqueles com conselheiros, aqueles que buscam conselho. Porque daqui a pouco nós vamos puxar um fio, que talvez seja uma grande dificuldade, uma grande incógnita para nós. Tá bom, nós estamos falando aqui que precisamos colocar os nossos projetos aos pés de Deus, submetê-los a Deus. Agora, como que eu vou saber e ouvir e entender a resposta de Deus? O Senhor vai aparecer em sonho para todo mundo? Vocês acham que é assim? Que Deus aparece em sonho, Nossa Senhora em sonho, e eu tenho um propósito no coração e rezo e falo para o Senhor, Senhor, quero saber se este é o caminho certo, a decisão certa, e Ele vai dar a resposta? Será que é sempre assim? Não, não é sempre assim. Nem todos tiveram a graça. Eu vou dar um exemplo para vocês. Monsenhor Jonas Abib, quem teve a oportunidade de ver a série de documentários que fizeram quando ele estava para completar 80 anos e contava a história dele quando começar a Canção Nova. E ele fala daquilo que ele começou a fazer de uma maneira natural e que ele não tinha planejado, que era começar aquele projeto com os jovens, levando uma vida em sadia convivência. E ele falava, Nossa Senhora não apareceu para mim, seria mais fácil se eu tivesse sonhado com Maria como Dom Bosco. Ele era salesiano, Monsenhor Jonas. Dom Bosco, quem lê um pouco da vida de Dom Bosco, verá que houveram diversos sonhos. Dom Bosco teve muitos sonhos desde pequeno sobre aquilo que seria a missão dele. Monsenhor Jonas fala, eu não tive nada disso. Eu tive de fixar meu olhar em Jesus, colocar estes planos na mão dele e caminhar. Agora, como que ele sabia disso? Como que Monsenhor Jonas deu esse passo? Porque ele era e é um homem de oração. Então, quer queira ou não queira,
em tudo que eu lia, em tudo que eu buscava, para ver se trazia hoje para nós aqui uma fórmula milagrosa, um polishop espiritual que fale, olha, você passa isso aqui e vai dar certo, você joga, você dá 2 pulinhos, você pega, você joga com um banho de sal grosso. Não tem. Tudo passa pela vida de oração, pela oração. Porque se eu não construir esta intimidade com o Senhor, eu não vou ouvir a vontade dEle. Tiago fala quando a gente não coloca, São Tiago nos fala, quando a gente não coloca os nossos planos diante de Deus, o risco, o que os ímpios fazem, que às vezes a gente cai na tentação de fazer. Em Tiago 4, 13 a 16, agora dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ficaremos ali 1 ano, vamos comercializar e vamos lá tirar o nosso lucro. Naquele dia, e portanto não sabeis o que acontecerá amanhã. Pois o que é a nossa vida? Sois um vapor que aparece por um instante e depois desaparece. Em vez de dizerdes, se Deus quiser, viveremos e faremos esta ou aquela coisa, mas agora vós os jactais das vossas presunções. O que é isso? Vocês contam vantagem das suas presunções. Toda presunção desse modo, deste tipo, é viciosa. Porque às vezes parece que tudo está tão certo, eu planejo tudo, e é o que a gente vê no mundo. Mas eu não submeto a Deus. E muitas vezes nós esquecemos, isso passa. Tudo que eu construo, a gente olha muitas vezes os projetos humanos, mas os projetos humanos somem. Lembram-se do Ike Batista? Ike Batista quase canonizado, coitado. Deus permita isso. O que sobrou daquilo que era humano? Não por ele, talvez nem ele tenha consciência disso, mas muitas vezes na nossa vida, nós podemos cair nessa tentação. Quando eu era adolescente, eu era muito, e luto ainda até hoje, com a inveja. O que é inveja, né? A inveja é a nossa falta de capacidade de se alegrar com o sucesso do outro. Porque muitas vezes a gente olhava o sucesso daqueles, eu falo, poxa, mas eu rezo, vou para a igreja e parece que as coisas não dão certo. Aí um dia eu vi um livro evangélico, cujo título era aquilo que eu sentia, era um livro que perguntava assim, por que os ímpios prosperam? Às vezes a gente cai nessa tentação. Primeiro, de achar que o outro prosperou porque é ímpio. A gente não sabe. E porque muitas vezes, como aquele trecho do livro do Padre Léo, que o Bruno lia, muitas vezes nós estamos correndo atrás do acréscimo, e não atrás do reino de Deus. É uma alegria muito grande a gente poder estar hoje, iniciando mais um ano de caminhada, para entendermos o que a gente faz aqui, e hoje o Senhor, por providência, Ele trouxe todo mundo na escolinha de Jesus. Todos nós, não é a escolinha do professor Raimundo, é a escolinha de Jesus. Porque acho que a gente precisa muitas vezes nos lembrarmos realmente como nós começamos o nosso caminho. Parece que nós esquecemos o básico, não lembramos das primeiras lições quando começamos a caminhar. Quando o Bruno rezava aqui, eu tenho um dom da falta de coordenação, isso vem desde adolescente. Mas quando o Bruno rezava aqui, eu me lembrava realmente, coincidentemente, do meu primeiro grupo de oração. Eu tenho essa graça, eu não me lembro a data de quando eu fui batizado no Espírito Santo, mas eu lembro do primeiro dia, do primeiro grupo de oração. Eu tinha 12 para 13 anos de idade, foi muito tempo atrás, estou com 52 agora, há muito tempo atrás. Mas eu tenho essa graça. E eu lembro, graças a Deus, de uma pessoa que me falava que, olha, como que vocês vão rezar? Um monte de pessoa numa sala, na paróquia que eu cresci,
aquela sala no passado tinha sido realmente sala de aula, como estamos aqui hoje. As pessoas, um monte de cadeira de plástico, da Marfinite, laranja, a Sandra está lembrando aqui, e ensinando para nós, gente, olha, o Bruno vai rezar. O que estamos aqui hoje? Estamos aqui para louvar. Vocês vão aprender, nós vamos aprender, eles falavam, que você pode falar com Deus, que você pode se direcionar a Deus, a Jesus, em primeira pessoa. Você pode falar para Jesus o que você está sentindo. E naquele primeiro dia foi quando eu comecei a aprender a falar, Jesus, obrigado porque você me trouxe aqui hoje. Obrigado, Jesus, pelas dificuldades que eu tenho em casa. Porque o foco, falava um grupo de oração, mas parecia um grupo de louvor. E eles ensinavam a nós o seguinte, olha, quando o irmão aqui acabar a oração dele, ele vai falar assim, amém, aleluia. E vocês vão repetir amém, aleluia. Porque vocês vão estar em união com a oração dele. E foram explicando dessa maneira. E depois foram ensinando a gente, olha, nós vamos pedir o Espírito Santo. Nós vamos pedir o Espírito Santo, e vocês não estranham, tem gente que vai orar em umas línguas diferentes, isso é dom do Espírito Santo. Tem gente que vai falar algo como se fosse Jesus, isso é dom de profecia. Tem pessoas que vão abrir a palavra e vão ler, isso é palavra de ciência, é o discernimento. Olha, tem gente que vai cair aqui, não se assusta. Mas parece que na grande maioria de nós que estamos aqui hoje, talvez eu acho que para a maioria de vocês aqui, ninguém está ouvindo isso pela primeira vez. Alguém aqui é a primeira vez que vem num grupo de oração? A senhora, seja bem-vinda. Então a senhora está recebendo em primeira mão algo que eu vi há muito tempo atrás. Mas é isto, um grupo de oração. Porque eu preciso falar com Deus. Porque até meus 12 anos de idade, eu ia na missa porque minha avó e minha tia, graças a Deus que eu fui criado com eles, falavam, você vai na missa no domingo. E quando eu voltava da missa, perguntavam, estava boa a missa? A igreja era do lado, na rua paralela ao que eu morava. Estava. O que o padre falou? Para saber se eu e meu irmão tínhamos ido na missa. Mas eu precisava aprender mais. E a gente falava dessas resoluções, então eu ficava pensando o que eu vou partilhar sobre isso, porque eu não tenho a resposta. E quando olhava, buscava na internet, eu comecei a escrever algo em primeira pessoa. Mas o que eu vou falar para vocês, talvez seja algo que vocês já viveram. Então eu vou expor algo de mim para vocês, e só coloque no coração, se é isso alguma vez vocês viveram. Quantas vezes na minha revisão de vida, olhar para tudo, o que eu já fiz nesses mais de 35 anos tentando estar com Deus, teve coisas que deram errado e tiveram coisas que deram certo. Quantas vezes, Jesus, eu comecei planos achando que era a tua vontade e não deu certo. E quantas vezes, Jesus, eu te culpei e me afastei de você, porque eu achava que você não estava comigo. Quantas vezes eu esfriei com você, Jesus, porque eu achei que você não me amava. Por quê? Porque muitas vezes, Jesus, eu penso que você não está do meu lado, que você está contra mim. Porque eu olho para o lado e vejo para os outros as coisas avançam. Porque o emprego para os outros vem. Porque a casa melhor para o outro vem. Porque o meu casamento ou o casamento do outro vai melhor do que o meu. Porque o outro conseguiu uma namorada melhor que a minha. Brincadeira, viu, Sandra? Por quê? Qual é o segredo, Jesus? E eu perguntava isso para Jesus. E Jesus respondia para mim, não és meu amigo ainda. Não me conheces. Jesus falava isso para mim, eu não sei o que Jesus fala para você. E Jesus falava para mim, você não é minha ovelha, porque a boa ovelha escuta, a boa ovelha acolhe
e conhece a voz do seu pastor. Se eu quero saber qual a vontade dele, eu preciso ser essa ovelha, porque muitas vezes eu estou fora do redil, achando que estou no redil. Muitas vezes quero caminhar sozinho, e por isso que Provérbios, e tem tantos salmos, e Jeremias também insiste, busca os conselhos, mas eu vou buscar o conselho de quem está com Deus, porque muitas vezes a vontade do Senhor, a direção do Senhor, não virá pelo sonho, não virá na abertura ao acaso da Bíblia, não virá numa profecia, mas virá no conselho de um amigo. Por isso que Provérbios também nos fala, quem conhece, quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Quem tem um amigo que está em Deus, encontra um tesouro. E lembra com você, quantos amigos você já teve, que foram a voz de Jesus falando para você, vá por este caminho, não vá por este caminho. A voz de Jesus falando para você, você está errado. E muitas vezes eu não ouço. Os planos que eu submeto a Deus são os planos que nascem da intimidade com Ele. Se neste ano, e eu falo isso, foi algo providente, eu precisar meditar nisso. Eu tenho mudanças muito fortes na minha vida esse ano, eu não sei o que você tem. Mas se neste ano você busca, se você tem no teu coração planos, tenha certeza de que eles estejam brotando da tua intimidade com Deus. E para ter essa intimidade, isso é planejado, isso é calculado, mas eu preciso colocar e submeter ao meu patrocínio. É o meu engenheiro-chefe. É ele que vai dar o aval para mim e falar assim, olha, esta casa que você quer construir é uma casa que está assentada sobre a rocha. Por quê? Porque quando a casa e o projeto está sobre a rocha, como diz Mateus, lá no Evangelho de Mateus, virá vento, virá chuva, virá provação, mas a casa está sobre a rocha, porque eu tenho essa confiança. Os grandes santos muitas vezes caminharam na firmeza, na provação, na dificuldade, porque tinham essa intimidade com Deus. Não porque o projeto correu sem transtorno. E se há algo que nós podemos ter uma certeza, e sair com uma certeza absoluta daqui hoje. Ninguém aqui, nenhum plano nosso está isento de imprevisto. Nenhum de nós aqui estamos isentos de tropeço, de dificuldade. Mas eu preciso ter essa certeza, este é um projeto de Deus. É assim que as fundações se perpetuam. É assim que muitas famílias, que quando olhávamos ou quando a gente olha, parecem condenadas ao naufrágio, são restauradas e são resgatadas. Porque há esta confiança de que esta casa e esta família foi fundada sobre a rocha. É dessa maneira. Então eu posso até achar no momento, isto não vai dar certo, esse casamento não vai dar certo, este filho não vai dar certo, parece que não aprendeu nada aqui comigo, mas eu preciso saber, não, eu consagrei isto ao Senhor. Está 10? Obrigado. Ah, não? Ele mostrou 10 para mim, eu falei, está 10. Agora, como que a gente faz para ouvir a voz de Deus? Eu achei uma citação de Chiara Lubich. Chiara Lubich é fundadora do Movimentos Focolares, falecida já. Ela fala o seguinte, que não é difícil saber qual é a vontade de Deus, se Ele nos indica o caminho. O que ela fala? É preciso ouvirmos bem dentro de nós uma voz delicada, a qual muitas vezes sufocamos.
e que se torna quase imperceptível. Mas se a ouvirmos bem, é a voz de Deus. Ela nos diz que aquele é o momento de estudar ou ajudar quem tem necessidade, de trabalhar, de vencer uma tentação, de cumprir um dever de cristão, de cidadão. Esta voz nos convida a dar atenção a alguém que fala em nome de Deus, ou a enfrentar com coragem situações difíceis. Temos que a ouvir. Não façamos calar essa voz. Ela é o tesouro mais precioso que possuímos. Sigamo-la. Por isso que a gente canta uma música bem antiga, né? Hoje o mundo oferece caminhos demais. Você chora, você ri. Ela fala o quê? Entregue teu caminho a Deus. E muitas vezes o barulho nos impede de ouvir essa voz. Porque Chiara fala o quê para nós? Essa voz é delicada. Lembram-se de Elias quando queria ver Deus passar? E o Senhor passou na brisa suave. Que nós possamos hoje, junto a Jesus, ter essa graça, individualmente, de ouvir bem dentro de nós essa voz delicada, essa voz quase imperceptível. Talvez alguns de nós passamos ou já estamos passando momentos onde achamos que o Senhor não está falando nada, que talvez o meu coração esteja árido, e a gente falava tanto de entusiasmo, algo que vem aqui dentro. Mas que o Senhor nos conceda essa graça hoje, desse entusiasmo, ele realmente brotar de uma maneira delicada, imperceptível. É por uma fresta. A luz para entrar dentro de nós, a luz para iluminar a escuridão, não precisa de um grande espaço para ela começar a entrar. Ela precisa de uma pequena fresta. Por mais difícil que seja hoje, muitas vezes, em alguma decisão que precisamos tomar, em algum momento que estamos passando, enxergar esta fresta. Mas que possamos deixar essa luz de entrar. Quem nos auxilia a identificar esta voz é o Espírito Santo. Por isso que o Senhor mandou o Paráclito. É o Espírito Santo que eu preciso clamar. Vem em meu auxílio. E eu queria partilhar com vocês algo desse cara. Não sei se vocês conhecem Neil Vélez. Já ouviram falar dele? Neil Vélez é um pregador com ministério de cura. Ele mora, acho que nos Estados Unidos, mas tem ascendência latino-americana. Não sei de qual país que ele é, não li ainda a biografia dele. Não sei, aliás, viu, Bruno? Nem de quem é esse livro. Você vê, né, o pecado, né? De quem que é esse livro, Bruno? Mas esse livro se chama Por Suas Chagas. Neil Vélez cresceu numa família ministeriada em cura, a família caminhando, e quando ele começa nesse livro, é um livro que só tem testemunhos, ele começa falando de que ele estava num quarto de hospital, ele tinha já fechado um prognóstico dos médicos que ele só teria mais 3 meses de vida, porque ele havia nascido com um problema congênito do coração. Então, quando ele estava já no quarto de hospital, ele já tinha hemorragia, saía às vezes sangue pelos olhos, vomitava sangue, ele já estava cego, já não pregava mais, e ele estava revoltado com Deus, brigando com Deus, principalmente porque Jesus falou para ele que ele não era amigo dele, que ele não estava com ele. Bem, ele foi curado. É interessante a cura dele, porque no momento o Senhor colocava a palavra, o versículo do Evangelho, onde o Senhor nos fala assim: por suas chagas fomos curados. Por suas chagas fomos curados.
E ele falava, se eu fui curado por sua chaga, se eu prego e citar isso na palavra, por que eu não sou curado? Bem, ele tem um momento que ele cai no chão da cama lá do hospital, começa a gritar, os médicos vêm, quando os médicos vêm retirar ele já está enxergando. E ele cismou que ele estava... Ele cismou não, ele falou, estou curado. Só que ele ainda vomitava sangue, ainda estava muito fraco, e ele teve de assinar um termo para ir embora do hospital, mas ele tomou posse da cura. Ele saiu enxergando do hospital. E nem os pais, nem os irmãos acreditavam no que ele falava, porque ele continuou depois pregando, continuou passando mal por um período de tempo, e as pessoas falando, olha, ele tem pouco tempo de vida, e ele está delirando, ele não está bem. Bem, o homem está aí hoje, está vivo, mas eu quero, para poder estar fechando um pedaço, ele é um momento desse livro do testemunho, que ele fala sobre o Espírito Santo. Eu vou ler um trechinho. Ele fala assim, a visão que tenho do Espírito Santo é a de um menino, não só frágil e terno, mas também cheio de sentimento. Tanto é que o único pecado que não se perdoa é aquele pecado que ofende ao Espírito Santo. Então ele já fala assim, olha, temos que tomar cuidado com o Espírito Santo, ele é delicado. E ele fala, não, palavras de Efésios 4, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E ele começa a colocar o seguinte, né? Aquilo que nós já ouvimos tantas vezes, fala, olha, na oração é preciso ter um diálogo com Deus. Você fala e ele responde. Eu estou dizendo isso porque quando Jesus estiver aqui hoje, nós precisamos exercitar esse diálogo. Senão o negócio não vai fluir, não vai rolar, o Polishop não pega. E o que ele fala? Uma pessoa veio para ele um dia e falou assim, sempre falo com o Espírito Santo. Eu falo e nada. Ele não me responde. Aí eu respondi a ele, meu irmão, é que você fala tanto que não dá a ele uma oportunidade de te responder. Precisamos ouvir o Espírito Santo nos falar. E ele, aqui o que ele fala justamente é de algo que nós ouvimos tantas vezes, tantas e tantas vezes, porque começamos falando do projeto de Deus, dos planos de Deus, que eu preciso submeter os nossos planos, os nossos projetos a Deus, mas que para ter a autenticação disso, eu preciso ter vida de oração. Eu preciso ter vida de oração. Ter vida de oração, e aí ontem eu vou trazer um testemunho de outro. Você viu o vídeo que eu te passei ontem? Não, né? Vai ver. É justamente de uma pessoa que canta a música que nós vamos cantar daqui a pouco, com Jesus Eucarístico. Essa pessoa também vem de uma família de igreja. Vem de uma família que ensinou ele a rezar. E aí ele perguntava para ele assim, o Dunga, mas se essas músicas todas que você faz tão cheia de unção, ele falou, olha, a unção, as pessoas falam tem unção, mas a unção não cai. A unção não é um registro que eu ligo, entro embaixo de um chuveiro e desce unção. A unção ela vem por esforço. Se nós quisermos ouvir a voz de Deus, nós precisamos sair de hoje aqui com um propósito. Eu sei qual é o meu propósito, não sei como você está. Mas se hoje você, por acaso, for uma de tantas e tantas pessoas que amam a Jesus, que buscam a Eucaristia, que procuram um caminho, procuram fazer a vontade de Deus, que lutam contra as dificuldades, mas ainda luta para ter intimidade com Deus, faça um propósito hoje do esforço dessa unção. O esforço qual que é? É o exercício de ter a agenda, um momento de oração com Jesus. E esse momento de oração não pode ser sábado às 18 horas ou às 18h44. Esse momento de oração
tem de ser na tua casa. Se é meia hora, se é 15 minutos, isto é aquilo que você pode. Mas hoje o que você precisa saber, qual que é a tua reta intenção? Qual a intenção do teu coração? Você quer uma resposta pronta? Você quer a receita? A receita que ele falava ontem, essa pessoa, o Juninho Casimiro, é a mesma receita que o Nil Vélez faz. Ele fala o quê? Que ele começou, hoje eu sei que é meu limite, ele começou a acordar 4:30 da manhã, 4:30 da manhã, para fazer a oração dele. Ele fala, ele escreve aqui, você faz de acordo com o que você quer. 4:30 da manhã ele escreve, eu queria estar dormindo, o meu corpo pede para estar na cama, mas eu precisava vencer o humano e prevalecer o espiritual. Eu não sei se a tua luta é com o sofá, se a sua luta é com o futebol, se a sua luta são com as notícias, se a sua luta é porque às vezes prioriza o seriado no Netflix. Eu não sei qual a sua luta, eu sei as minhas misérias. Mas hoje, qual que é o teu propósito? O que nós escolhemos? Porque eu tenho uma certeza no coração. Se eu perguntar individualmente para cada um de vocês que está aqui, e falar, você quer fazer a vontade de Deus? Alguém aqui vai falar não? Guarde para você. Mas eu tenho certeza que todos vão falar sim. Talvez haja restrições, haja medos, haja barreiras, haja inseguranças. Como eu derrubo isso? Sendo amigo de Jesus. Sendo amigo do Espírito Santo. Mas esta amizade, infelizmente, aos 52 anos de idade, cada vez mais o que eu vejo é que não há uma receita que fale que somente uma vez por semana, por 15 minutos diante de Jesus Eucarístico, que se constrói. Não se constrói rezando na bicicleta, como eu rezo o meu terço às vezes no carro. Não é isso. Nós podemos dar justificativas, ter receitas infinitas. Eu rezo na cozinha. Não. O que o meu amigo ontem falava, o que esse louco aqui fala, é que você precisa separar um tempo seu. Aquilo que Jesus fala quando os apóstolos perguntavam, como que você reza? Como que eu sei a tua vontade? E Jesus falou que, olha, vai para o teu quarto. Não é isso que o Senhor fala no Evangelho? Se retira. E aí ele ensinava o Pai Nosso. É isto. A Sandra, Jesus está chegando, a Sandra vai distribuir, se não der para todos, junte os casais, não tem problema, eu tenho aqui.